Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. O problema é que o Habermas, para você, era utópico. É, né? Ele é vivo. É utópico. Sim, veja, o Habermas é um cara extremamente, e aí veja, também algumas minhas posições do doutorado eu mudei um pouco depois, né? Talvez eu tenha sido um pouco radical, né, e tal, achando que o Habermas é alguém genial, assim, eu vejo o cara extremamente realista, né? Ele não é utópico, né? Ele criou um método, né? Ele criou uma teoria, que seria a teoria da ação comunicativa, e que só depois, né, porque por mais que eu tenha feito leitura em 4, 5 anos, me debruçando sobre todas as obras de Habermas, é muito pouco tempo para a gente amadurecer sobre um autor. Você sabe disso, né? Na academia, esses caras escrevem muito e a produção deles, principalmente quando se está vivo. Então, toda essa leitura do Freud sobre Habermas e uma série de outros autores, né? Piaget, Courbet, toda algumas outras obras dele, eu não tinha feito de uma forma mais aprofundada na época, e o Habermas, ele é um cara realista, né? Ele é um cara que lê e conhece muito bem a política, a economia e vários âmbitos da ciência a nível mundial. Isso está claro, né? Assim, para que quem esteja me ouvindo, os alunos, eu sou um fã de Habermas, né? Eu não sou um cara que está aqui para dizer, e nem foi esse meu objetivo da tese, você está querendo manchar a imagem de um cara, tratar de forma superficial, um cara profundo e um grande filósofo e conhecedor de todo o pensamento humano da nossa época como Habermas. Não, isso está claro. Agora, veja, tem coisas em relação a Habermas que ele mesmo reconhece. Os seus colegas falam e outros autores fizeram críticas, que não é só crítica a Habermas, mas é também Axel Honneth, que é um outro grande filósofo e tal, e que eles se dão conta, sabem? A questão eurocêntrica é uma, né? Assim, escrever muito sobre a Europa, né? E dar uma ênfase muito grande. O próprio Habermas diz, olha, o projeto filosófico da modernidade, no discurso filosófico da modernidade, ele fala, não foi acabado. Esses autores que fazem toda uma crítica, o pessoal chama de pós-moderno, Lyotard, né? E todos esses autores que ele chama até, inclusive, de jovens conservadores, o próprio Lacan entra na jogada, né? Ele cita, né, no discurso filosófico, o Foucault, o Derrida e toda essa galera, né? Veja, o Habermas, ele é um cara genial, mas ele não é o dono da cocada preta, como poderia se dizer. Então, ele se dá conta, por exemplo, o discurso e a interlocução com autores pós-coloniais ou decoloniais. Então, que tratam dessa questão do imperialismo, do colonialismo e tal. O Habermas, autores como eu citei, Baba, né, o Said, né, Fanon, toda essa galera, o próprio Henrique Dussel e tal, e ele não tem uma interlocução muito grande, ele não fala da América Latina, ele mesmo se dá conta, não fala da Ásia, de alguns países, ele trata do centro do mundo, né, a periferia, e por que isso, né? Na época eu fiquei extremamente assim, talvez enfurecido, né? Eu digo, ele não leva em conta a grandeza de autores locais, de autores de outros locais, né? Então, filósofos importantes como Henrique Dussel e Said, Fanon, toda essa galera que eu citei, Baba, né? Todo o pessoal que o discurso e o conhecimento de Habermas é da filosofia eurocêntrica, né? A filosofia europeia. E toda a teoria dele é construído, né? O processo de conhecimento, de aprendizagem, a competência linguística que o sujeito adquire do ponto de vista da evolução cognitiva, do ponto de vista moral, né? Citando Kohlberg, do ponto de vista cognitivo, Piaget, o próprio, né? Todo esse processo ele é resultado do esclarecimento, da Aufklärung, né, do iluminismo. Né? Então, a própria ideia de progresso, né, presente, né, no discurso habermasiano, honetiano, né, desses autores,
e que são visões totalmente diferentes de autores como Foucault ou o próprio Adorno, né, da forma como eles tratam, entendeu? Recuperando Nietzsche, né? E, por incrível que pareça, quem recuperou Nietzsche, depois de toda essa crítica que eu disse que o Habermas fez no discurso filosófico da modernidade, através de Foucault, né? Quem recuperou foi o próprio Axel Honneth, né? Fez uma tese de doutorado, né? Onde ele discute e faz a relação e a importância de Foucault, né? E a relação entre Foucault e a teoria crítica, que é o texto A Crítica do Poder, né? Então ele fala da escola de Frankfurt, né? A primeira geração, Adorno, Horkheimer, né? O Foucault e o Habermas, né? Então ele fez uma tese sobre Foucault e depois aumentou lá, quando ele escreveu, depois, 2 anos depois, A Crítica do Poder, ele incluiu o Habermas, né, na discussão. E ele faz, inclusive, críticas à própria teoria de Habermas, essa coisa de que em Habermas a ideia de que o sistema, né, coloniza o mundo da vida e que em Habermas o mundo da vida seria a ideia de Habermas seria como que um local que não há a ideia de que a conflitualidade, né, como mostra o próprio Foucault, né, está ali presente, apesar de que o Foucault, né, tem uma visão de conflito e uma visão muito partindo da ideia de estratégia, assim, muito aquela coisa, ele acusa de funcionalismo, né, a própria teoria crítica e tal, e que o Habermas é que vai trazer essa contribuição do papel da intersubjetividade, mas que o próprio Habermas, ao colocar que o mundo da vida, colocar sistema em mundo da vida e dividir que a questão da patologia é uma questão de colonização do sistema, do mundo da vida pelo sistema, né? Ele não se dá conta de que os próprios conflitos, as próprias patologias e a própria ideia de emancipação, ela também, né, estaria presente no mundo da vida, nas relações comunicativas, que também são relações de conflito, né, e também muitas vezes patológicas para o próprio indivíduo. E o Axel Honneth, ele vai desenvolver isso muito bem. É um autor que também mostra a importância muito grande da psicanálise, né, dentro da teoria crítica, né? E aí ele vai retomar, ele também trabalha com Freud, mas vai retomar principalmente o Winnicott, né, que é dentro da teoria dele, né, e tem toda uma leitura um pouquinho diferente pelo fato de trabalhar com Hegel, né, e a questão da intersubjetividade, né, e acaba relegando, escanteando um pouco o próprio Freud em alguns aspectos, né? Mas assim, são autores muito importantes, né? E veja, em relação a essa crítica do Habermas, eu ainda mantenho algumas das críticas, né? Eu acho que ele precisaria descer dessa postura eurocêntrica, essa postura de que o iluminismo, a Aufklärung, né, o discurso filosófico da modernidade, é ainda um discurso, né, Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.